Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco. Hoje é dia 27 de abril, já findando o mês. Que Ele possa trazer a sua maravilhosa palavra ao nosso coração como instrução do céu para nós. Vamos lá? Vamos para a nossa conversa? O texto para a nossa breve meditação, para a nossa breve reflexão, irmãos, encontra-se no livro do profeta Daniel, capítulo 11, quero ler com vocês o verso 25 em diante, diz assim: Então juntará coragem e reunirá um grande exército contra o rei do sul. Este sairá para a batalha, mas de nada adiantará, pois haverá conspiração contra ele. Sua derrota será causada por gente de sua própria confiança. Seu exército será arrasado e muitos serão mortos. Decididos a fazer o mal, esses reis tentarão enganar um ao outro, enquanto estiverem à mesa de negociações. Mas isso não fará diferença alguma, pois o fim chegará no tempo determinado. Glória a Deus. Irmãos, Paulo escreve em Romanos 15:4 que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Tudo foi escrito para o nosso ensino e a fim de que nos trouxesse esperança. Esse é o propósito das Escrituras, trazer esperança ao nosso coração. E aqui é um texto de Daniel. Eu quero contextualizar Daniel. Daniel, ele foi um dos profetas, um dos homens de Deus que foi enviado junto com o povo de Deus, junto com os israelitas, para a Babilônia, no julgamento que veio através da Assíria e da Babilônia, para o reino do sul e para o reino do norte, em concomitância. E Daniel, ele foi levado cativo e ele profetizou justamente durante esse tempo. Há uma discussão sobre quando o livro de Daniel foi escrito. Por quê? Porque o livro de Daniel também é um livro histórico. De fato, a Bíblia é um livro histórico que narra o acontecimento e a cronologia dos fatos. E esse aqui é um texto histórico. Esse é um texto que eu li com vocês, que narra uma história que realmente aconteceu. Agora, a grande questão dos teólogos com referência ao tempo que Daniel escreveu foi justamente se foi ele que escreveu ou se foi alguém depois, a partir da narrativa dos seus fatos, devido ao grande número de detalhes que ele fornece a um tempo futuro. Esse texto que eu li para vocês, por ter uma ideia, ele aconteceu por volta de 300 anos antes de Cristo. E Daniel, ele foi levado cativo da Babilônia por volta de 605 anos antes de Cristo. Então, por isso, muitos acreditam que foi escrito logo depois, ali 100 anos antes de Cristo, não pelo profeta Daniel. Eu, particularmente, acredito que foi Daniel que escreveu, irmãos, porque Deus mostra o futuro desde o começo e ele dá aos seus profetas a conhecer o futuro. Sim, ele dá. É uma experimentação que todos aqueles que têm intimidade com Deus receberão, sim, o dom de ver o futuro. E lógico, isso vem do próprio Deus, irmão. Somente Ele pode ver o futuro, somente Ele contempla toda a história num contexto geral, somente Ele tem esse poder, homem nenhum. O poder é de Deus, tem que deixar isso bem claro. E olha, esse período a qual Daniel está retratando aqui é o que os teólogos chamam de um período intertestamentário, que é justamente os 400 anos em que Deus ficou em silêncio. Mas ele ficou em silêncio, mas não deixou o povo de Deus totalmente desprovido, porque havia essa profecia, havia um relato das coisas que viriam se suceder. Esse reino do sul, por exemplo, fala dos Ptolomeus, que foram justamente aqueles que assumiram o poder ali governando o Egito e tomando conta de Israel, logo depois de Alexandre o Grande. E quem sucedeu eles foram os Seleucidas, que foram os que invadiram o templo, e logo depois Roma, na época de Jesus. Isso é um período histórico que está contando. E eu quero trazer, há um simbolismo, nós precisamos saber disso para fazer as aplicações pertinentes e referentes a isso. Há um simbolismo contido dentro das Escrituras, a qual nós vamos trazer, e aqui mostra muito como o inimigo ataca. Vamos lá? Diz o seguinte: então juntará coragem e reunirá um grande exército contra o reino do sul. O rei do sul era justamente esse, os Ptolomeus.
eram os que governavam Israel naquele momento. E a palavra fala que os Ptolomeus e os israelitas tinham, na verdade, assim, os relatos históricos, Flávio Josefo conta muito, junto com Champlin, alguns historiadores, alguns teólogos, eles falam que havia uma amizade entre Israel e os Ptolomeus, mas foi durante aquele momento que as influências helenísticas e gregas entraram juntamente dentro de Israel. Começaram a crer em outros deuses, como Zeus e todas aquelas outras coisas que eles trariam. E a palavra fala, então juntará coragem e reunirá um grande exército contra o reino do sul. O rei do sul era aquele justamente que estava tomando conta de Israel naquele momento, era o que tomava conta da nação de Israel. E a palavra, e o que eu quero dizer com isso, irmão? Que o inimigo, ele precisa criar coragem. Ele precisa criar coragem para atracar o povo de Deus. Ele precisa criar coragem, olha, ele reúne um grande exército, ou seja, além de criar coragem, enquanto ele está criando coragem, ele busca aliados. E essa é uma situação, às vezes nós não pensamos, nós olhamos para uma situação do lado, para alguma coisa que está acontecendo na nossa vida, pensamos que pessoas são amigas, quando são, na verdade, são aliados dos inimigos. No versículo 23, a palavra fala como eles reuniam esses aliados, buscavam reunir esses grandes exércitos com promessas enganosas, fazia várias alianças. E alianças fala de aliados. Nós temos uma aliança com Deus Todo-Poderoso por meio do sangue de Jesus. Essa é a nova e viva aliança, o novo e vivo caminho. E precisamos entender que o inimigo, ele cria coragem, mas ele se arma. Ele não vai vir sozinho, ele não tem coragem de bater a cara, sabe? Ele não tem coragem, muitas vezes, nem de mostrar a cara. Nós vemos, por exemplo, eu vejo aí, por exemplo, assim, às vezes me atacando aqui dentro do canal, os irmãos que atacam aí, você pode entrar no perfil deles, normalmente não tem nem a cara e o nome da pessoa lá. Quando tem, às vezes é conta nova, então a gente já vê, né, um perfil falso, algo que é totalmente característico daquilo que Satanás faz, né? Através do engano, através de mentiras. Bom, e Davi passou por isso. No Salmo 55 ele conta que foi traído por um amigo. E o amigo era Aitofel, um conselheiro que estava perto, que tinha participado com ele ali na caverna de Adulão. Olha o que ele fala no versículo, Salmo 55, versículo 20 e 21. Ele fala assim, o meu antigo companheiro atacou os seus próprios amigos e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras deles eram mais macias do que a manteiga, mas no seu coração havia ódio. As palavras deles eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. E precisamos entender porque a palavra traz essa sabedoria para nós, foi justamente o que aconteceu ali. Eles reuniram vários aliados, eles estavam tentando atacar Israel justamente para tomar conta da nação naquele tempo. Então a palavra continua falando assim no versículo 25, então sairá para a batalha, mas de nada adiantará, pois haverá conspirações contra ele. Irmão, o inferno vai tentar te parar, o diabo vai tentar te parar, mas não vai prevalecer. De nada vai adiantar. Haverá conspirações. Conspiraram contra o Senhor Jesus. Em Mateus 12, versículo 14, fala que o conselho, o sinédrio, se reunia constantemente tentando... Esse é um versículo que eu estou lendo, mas tinha vários outros versículos falando que... pensando numa forma de parar. E não, tentavam só parar ele, tentavam parar o que ele tinha feito. Quando ele faz o milagre de Lázaro, tentaram matar Lázaro. Tentaram matar o milagre. Em João capítulo 12, versículo 10, relata essa história para nós. E além de tentar nos parar, vão tentar parar o que nós estamos fazendo. E nós precisamos ter essa consciência para nós tomarmos uma postura correta diante. O inimigo vai tentar parar, irmão, mas eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, eu quero declarar sobre a sua vida, minha irmã, ele não vai prevalecer. O inimigo, ele vai entrar por um caminho, mas por 7 caminhos vai ter que sair. Arma forjada contra ti não prevalecerá, porque o Senhor Deus é contigo. Então essa mensagem é para esse tipo de pessoa que tem sido traída por pessoas de perto, que tem entrado em conflito com pessoas que estão muito perto por diferenças de ideais, por diferenças justamente de crenças.
Talvez, meu irmão, talvez, minha irmã, Deus te levou ao deserto justamente para você quebrar as crenças limitantes que te paravam de viver o propósito dele. E nesse momento ele está te dizendo: ouça a voz que diz. E eu quero ler com vocês o Salmo 21, versículo 11. Essa é a voz do Senhor justamente para lidar com isso. Fala assim, ó: os inimigos planejam maldades e traições contra o rei, porém não terão sucesso. Não prevalecerão contra ti, meu irmão, não prevalecerão contra ti, minha irmã, nenhuma arma forjada. O laço do passarinheiro você não cairá. Deus lhe dará visão espiritual, Deus lhe dará visão espiritual para você enxergar quem é de verdade e quem é de mentira. A palavra fala assim, ó, no versículo 26, sua derrota será causada por gente da sua própria confiança. Eu acho bom, irmão, porque sabe por quê? O Deus ele é perfeito em tudo que ele faz. Eu tô rindo, é porque muitas vezes, eu tô rindo de nervoso, é aquele risada de nervoso mesmo, por quê? Muitas vezes eu tentei atacar o meu inimigo, sabe, bater de frente, querer mostrar a verdade, irmão, e não adianta nada. Você quer saber a verdade? Não adianta. Quem tá te atacando, ele não tá querendo, ele não tá querendo ele não está querendo, na verdade, nem te parar. Ele está querendo que você concorde com ele, que se você se torne um aliado, que a verdade dele seja a verdade prevalecida, entendeu? Que ele quer poder, quer domínio. O inimigo, ele sempre quer isso. Agora, o inimigo, irmão, ele vai ser confundido e ele vai dar um tiro no próprio pé. Sua derrota será causada por gente da sua própria confiança. Irmãos, as promessas são enganosas, então eles mesmos se destroem. A gente não precisa fazer nada. Só esperar em Deus com paciência. Só esperar em Deus com muita paciência mesmo. Sabendo que Deus age ao favor daqueles que o amam, irmão. Sabendo que Deus, ele é fiel. Sabendo que Deus, ele zela por nós, enquanto isso ele nos guarda. Enquanto isso nós somos aperfeiçoados pelo ataque do inimigo. Ele está forjando dentro de nós a nossa paciência. Está trabalhando para Deus, irmão. Está forjando de nós a nossa paciência. Está nos ensinando a amar. Por quê? Porque, irmão, é fácil a gente amar quem troca beijinho conosco, quem troca abraço, quem nos encoraja, quem fala a palavra. Mas é muito difícil amar uma pessoa que não joga no mesmo time. No zagueiro que faz a falta dura. Não é fácil, irmão. Agora, o Senhor Deus, ele nos protege. A nossa proteção é o Senhor Deus. Enquanto isso, ele nos fortalece para vivenciar esse momento. Olha, a palavra fala em Salmo 64. O livro de Salmos, ele conta bastante essas histórias, porque ali tem reis como Davi e outros que eram os valentes que escreveram esses salmos de adoração, de oração a Deus em momentos de angústia. O livro de Salmos é bastante instrutivo para nós orarmos a Deus com fervor, com propósito referente àquilo que nós temos vivenciado. E talvez essa mensagem seja para quem está vivenciando guerras de todos os lados. As lutas não param, se sentem cercados. O Salmo 64, versículo 2 fala o seguinte: protege-me dos planos que os maus fazem contra mim. Livra-me dos bandos de homem perverso. Há proteção e livramento de Deus para a sua vida, meu irmão. Há proteção e livramento vindo de Deus para a sua vida, minha irmã. Não se preocupe. Olha, eles mesmos vão dar um tiro no próprio pé. Olha o que a palavra continua falando. Fala assim, ó. Seu exército será arrasado e muitos serão mortos. Me lembra uma história, irmãos, justamente que o povo de Israel enfrentou. Era uma guerra real. Todas as guerras do Antigo Testamento que Israel enfrentou, ela tem ela tipifica justamente a guerra do ser humano com a força que tem por trás, ou seja, o inimigo, Satanás. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, irmãos, mas ela tem essa tipologia justamente para que nós venhamos a ter aprendizado de comportamento em qualquer situações. Em 2 Crônicas, capítulo 20, conta uma dessas histórias. Quero ler com vocês alguns versículos apenas para nós não gastarmos todo o tempo. Mas a verdade era que eram vários inimigos que tinham reunido contra o povo de Israel. E a palavra fala que eram muito numerosos aqueles que atacavam Israel, de modo que os israelitas ficaram com medo. E ali quem era
era o rei Josafá que estava no comando. Ele orou ao Senhor Deus, o líder se colocou, ele fez uma oração, tem uma oração poderosa lá, se vocês quiserem ver como que ele ora a Deus, é bom a gente observar as orações que tem na Bíblia. E o Senhor Deus tomou um profeta que era um levita, e era um tal de Jaaziel, e no versículo 15 ele diz o seguinte para o povo de Israel: vem uma mensagem de Deus logo depois da aflição, do dia da angústia, do cerco do inimigo e a oração. E aí olha o que Jaaziel disse, versículo 15: povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção, escutem isso que o Senhor Deus diz. Não se assustem e não fiquem com medo desse enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas é contra mim. Irmãos, e nós precisamos compreender, nós somos a noiva de Cristo. Efésios 5 fala justamente instruções ali, Paulo faz essa relação claramente para nós, que somos a igreja fiel do Senhor, que temos buscado algo do Senhor, que temos, agido conforme o querer que Ele colocou dentro de nós, para que Ele venha efetuar dentro de nós o seu querer. Então nós lutamos do lado do exército do céu, irmãos, nós somos a igreja fiel. E Paulo instrui no versículo 25 ao 27 aos maridos para amar as mulheres e se entregar por ela como Cristo entregou para a igreja, para lavando ela pela água da palavra, a entrega do homem com referência à sua esposa. Mas o que eu quero dizer? No período de namoro, muitas pessoas, não conseguem ver o defeito ali da pessoa a qual ela está enamorada, a qual ela está apaixonada. E realmente, de fato, todos nós somos dotados de alguns defeitos. Alguns têm mais, outros têm menos. Alguns são mais evidenciados, outros menos, não importa. Mas a verdade é que todos nós somos feitos de qualidades e defeitos, irmão. Agora tenta falar para um casal que está apaixonado, para você ver que, por exemplo, tenta falar para o irmão Alisson, por exemplo, da mulher que ele ama, que a namorada dele é cheia de coisa, para você ver o que vai acontecer. Ele vai virar o bicho, irmão. Porque é isso que a palavra de Deus fala para nós. É a mesma coisa quando você vai falar mal da igreja, justamente de maldizer a igreja do Senhor Jesus. Olha, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Deus está falando. Não importa, irmão. Não importa se nós não merecemos, não importa o quanto nós somos pecadores, não importa. Se nós estivermos do lado de Deus, o resultado vai ser o mesmo. Jesus se levantará para nós nos defender. Aleluia! Esse é o Rei da Glória, o Rei Todo-Poderoso. Ele ama a sua igreja, meu irmão, e ele sabe. Quando ele te chamou, ele sabia tudo que tinha dentro do seu coração. Portanto, não se preocupe, porque a luta é contra Deus. E olha o que fala no versículo 20. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. É no deserto, meu irmão, a nossa guerra. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor seu Deus e estarão seguros. Confiem nos profetas deles, e tudo que vocês fizerem dará certo. Ou seja, confiem em Deus e tudo irá bem. Confiem nos profetas e prosperareis. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente. Foi um grupo, meu irmão, entoando louvores. Esse era o exército do Deus vivo, louvando a Deus e cantando assim: louvem a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. No versículo 22 fala: logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas, os edomitas, e todos eles foram derrotados. Percebe que tinha um monte de irmãos ali reunido quando o povo de Israel causaram confusão, creio que lutaram entre si, meu irmão, e foram derrotados. E então, o que eu quero dizer, meu irmão, que Deus se responsabiliza pelo inimigo. Fique firme na missão que ele chamou, louve a Deus, entoe canção no tempo da aflição, aprenda a adorar a Deus no meio da dificuldade, aprenda a exaltar o Senhor, porque é isso que vai acontecer. Os seus inimigos, a palavra fala, será arrasado, e muitos serão mortos, muitos deles, mas de você, o Senhor Jesus diz em Lucas, se eu não me engano, capítulo 21, Mateus capítulo 21, versículo 18, que nenhum fio de cabelo será tocado. Eu quero repetir: nenhum fio se perderá, nenhum fio de cabelo se perderá, diz o Senhor Jesus. A palavra fala, decididos a fazer o mal. Irmão, essas pessoas estão decididas a fazer o mal. Eles nunca têm boas intenções. Nunca têm boas intenções. Nunca. E a palavra continua falando.
Esses reis tentarão enganar um ao outro enquanto estiverem na mesa de negociação. Percebe? Cada um numa mesa de negociação, sentado com toda a pompa, e cada um expondo o seu próprio ponto de vista. Não tem um propósito em comum. Sabe, eles nunca têm boas intenções e mentem um para o outro. Quando não precisam mais um do outro, sabe o que eles fazem, irmão? Viram as costas. Alguém aí quer aliança assim? Eu não, eu quero alianças verdadeiras, alianças vindas concedidas a nós pelo Deus vivo, irmãos. Eles são assim, eles enganam um ao outro, a hora que não precisam mais, viram as costas, são traidores. Não tem neles verdade, não tem neles, sabe, justamente uma firmeza de propósito, de saber e entender que as pessoas falham. Tudo que eles querem, na verdade, irmão, é poder. Olha o que o livro do profeta Obadias fala no capítulo 1, versículo 7. Diz o seguinte: os seus aliados o traíram e o expulsaram do seu próprio país. Povos com quem você tinha acordos de paz conquistaram a sua terra. Os seus amigos mais chegados fizeram planos com vocês. Amigos. E todos nós, irmãos, todos nós que fomos chamados ao Senhor Jesus, teremos um Judas no meio do caminho. Uma pessoa, irmão, que nós depositamos a nossa confiança, mas a verdade é que eles não tinham boas intenções, estavam decididos a fazer o mal. Estavam decididos a fazer mal contra nós. Mas a palavra diz, fala assim, mas isso não fará diferença alguma. Sabe por quê, irmão? Porque em Romanos 8, versículo 28, a palavra fala que Deus faz cooperar todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero repetir para que entre em teu coração. Deus faz cooperar todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus está fazendo tudo cooperar para o teu bem, meu irmão. Esse era um período do silêncio de Deus. Esse era um período em que Israel provavelmente fazia suas próprias profecias, e aqueles que eram homens verdadeiros de Deus talvez se sentiam abandonados. Eu quero dizer, Jesus não se esqueceu de você, irmão. Havia uma palavra que tinha sido dada lá atrás a um profeta chamado Daniel, que, por se dizer, a etimologia da palavra significa Deus é justiça. Deus não se esqueceu de você, e Ele lutará para te honrar, para fazer justiça. Então, mesmo no período de silêncio de Deus, continue confiando na sua palavra. Continue confiando que Ele tem um plano. Saber que Deus tem um propósito para a nossa vida, meu irmão, alimenta a nossa esperança. A nossa esperança acende a chama que é necessária para que nós venhamos a avançar. Então Deus faz tudo cooperar, irmão. E olha, saiba que Deus, olha o que fala, pois o fim chegará no tempo determinado. Há um tempo, meu irmão, de luta, mas há também um tempo em que o Senhor colocará descanso. Há um tempo de guerra, mas chegará um tempo em que o Senhor dará um final aos inimigos. Há um tempo em que você passará pelo vale das trevas, mas há um tempo em que será tudo claro, com a luz do sol, com a luz do raiar do dia. Vai raiar, vai amanhecer. Sabe, Deus, Ele é o dono do tempo. E tudo isso Ele fez para quê, irmão? Para mostrar para nós que a palavra dele é verdadeira. Profetizou 600 anos atrás, durante um período em que ele ficaria em silêncio, até que Jesus Cristo descesse na terra. Eu quero repetir, até que Jesus Cristo descesse na terra. E eu quero ler com vocês porque Jesus Cristo é a solução de todos os nossos problemas. Em Romanos capítulo 5, no versículo 6, o apóstolo Paulo, muito inspirado pelo Espírito Santo de Deus, fala, de fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Eu quero ler na versão Ferreira de Almeida, esse versículo fala assim, pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu ao seu tempo, pelos ímpios. Deus tinha um tempo até mesmo de Jesus Cristo descer na terra, irmão. E tudo isso que estava acontecendo, essas guerras, estava preparando para que Jesus Cristo viesse. E ele de fato já veio, e ele voltará para buscar uma igreja que está arrependida. E ele continua sendo fiel. Ele continua sendo fiel à sua palavra. Você tem uma palavra, meu irmão de Deus? Eu quero perguntar, minha irmã, você tem uma palavra de Deus? Confia nessa palavra, porque essa palavra é poderosa para salvar você, os seus, e é poderosa para te levar além, te fortalecendo como pessoas. E eu quero terminar aqui com o livro de Hebreus, capítulo 6,
O verso 12, a palavra de Deus diz o seguinte: para que não vos torneis indolentes. Eu quero ler na versão da linguagem atual. Diz assim: não queremos que se tornem preguiçosos. Não, ainda na versão viva. Quero achar uma palavra aqui, ó. Então, sabendo que o que está guardado para vocês lá adiante não se torne espiritualmente insensíveis e indiferentes. Sigam exemplos daqueles que recebem tudo quanto Deus lhes prometeu, por causa do vigor da sua fé e da sua paciência. Fé para avançar, meu irmão, e paciência para esperar o tempo de Deus. Esse é o segredo. E eu gostaria de deixar isso, que mais do que fé, é necessário que tenhamos paciência. E saibamos que Deus está agindo ao nosso favor nesse exato momento. Mesmo que Ele esteja em silêncio, mesmo que você não veja nada. Saiba que Deus é por você, meu irmão. Saiba que Deus é por você, minha irmã. E que quem arma contra você, arma contra o próprio Deus vivo. Fica do lado de Deus. Ele te ama e Ele te quer muito bem. E no devido tempo, o Cordeiro tem uma recompensa para o teu sacrifício. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Tchau, tchau.